Bem-vindo ao canal Mistérios. Moro com minha irmã em uma casa de 2 andares, ela fica no andar de baixo e eu fico no de cima. Minha irmã não fica muito em casa, pois ela costuma ficar mais com o namorado dela, que mora perto daqui. Eu tenho 25 anos, eu não deveria ficar assustado por estar sozinho em casa, mas admito que às vezes isso acontece. Isso ocorreu em uma noite em que eu estava sozinho na sala assistindo a um filme de terror. A parte da casa onde eu estava, já fica conectada com a sala de jantar sem paredes. A sala de estar e a cozinha são os únicos lugares grandes da casa. Meu sofá fica no meio desse espaço, então, enquanto assisto TV, para aqueles que são um pouco mais assustados, esse não seria o lugar mais confortável para se estar sozinho, assistindo a um filme de terror. Vou admitir que, enquanto assistia na sala escura, com apenas a luz da TV, eu me encontrava olhando para trás toda hora. Imagino que não sou o único homem de 20 e poucos anos que faz isso. De qualquer forma, depois do filme, escovei os dentes, apaguei todas as luzes da casa e fui dormir. Meu sono durou cerca de 3 horas. Acordei por volta das 2 da manhã, e a princípio, não sabia por que tinha acordado. Então, ouvi uma voz lá embaixo, parecia a voz da minha irmã, parecia que ela estava dentro de casa, não era como se ela estivesse me chamando para abrir a porta. Mas eu sabia que era a voz da minha irmã. Eu não sabia o que ela estava gritando, mas eu ainda estava meio sonolento e não estava pensando direito. Tudo que eu conseguia pensar era que ela devia estar chamando ou discutindo com o namorado dela, então saí da cama e entrei no corredor completamente escuro. Acendi as luzes e atravessei a sala de estar, ouvindo novamente a voz dela lá embaixo. Agora eu conseguia entender que ela estava dizendo o meu nome. Desci as escadas no escuro, gritando de volta para ela, o que foi, procurei pelo interruptor de luz no hall de entrada, mas não consegui encontrá-lo. Não estou mentindo quando digo que estava sonolento pra caramba. Caminhei pelo pequeno corredor em direção à cozinha dela, procurando acender a luz às 2h30 da manhã, e o acendi. A luz na cozinha iluminou o seu pequeno apartamento, incluindo a sala de estar. A luz começou fraca e precisou de tempo para ficar mais forte, mas mesmo assim vi que não havia ninguém lá embaixo, nem ela, nem o namorado dela. Fui até o quarto dela, mas estava vazio, chamei por ela bem alto uma vez, mas ninguém respondeu. No entanto, logo depois que gritei, ouvi algo cair no chão no quarto dela, que eu tinha acabado de verificar e que estava vazio. Subi as escadas como uma criança pequena com medo, e voltei para meu quarto, onde peguei o telefone. Tentei ligar para ela algumas vezes, mas ela não atendeu. Tranquei-me no meu quarto, questionando se estava alucinando tudo o que vi. Eventualmente, acabei adormecendo, e pela manhã, acordei com uma mensagem da minha irmã perguntando por que eu tinha ligado para ela durante a madrugada. Perguntei a ela se ela estava em casa na noite passada, e ela me disse que não, que ela estava atualmente na casa do namorado dela. Desci para o quarto dela para ver o que poderia ter caído no chão, mas não havia nada que pudesse ter causado aquele barulho às 3 e tanto da manhã. Sou levado a acreditar que alucinei tudo o que ouvi naquela noite, mas é isso que quero acreditar, porque a outra alternativa seria muito mais horrível. No entanto, nunca tinha passado por nada assim antes, nem tive qualquer tipo de distúrbio do sono, então o quão claramente ouvi a voz da minha irmã, e aquele som no seu quarto realmente me assusta. Aquela noite assustadora ficou gravada na minha mente. Tentei ignorar os eventos perturbadores, atribuindo-os a uma alucinação causada pelo sono e pela escuridão. No entanto, o medo persistia, me deixando com uma sensação constante de inquietação. Então foi passando dias tentando seguir em frente, convencendo-me de que tudo não passará de uma coincidência infeliz. Mas a sombra daquela noite continuava a pairar sobre mim, despertando minha curiosidade e meu medo latente. Decidi investigar o ocorrido e descobrir se havia alguma explicação lógica para o que presenciara. Comecei a pesquisar sobre fenômenos paranormais, casos de alucinações e histórias de assombrações. Eu precisava encontrar respostas para acalmar minha mente atormentada. Durante as minhas buscas, deparei-me com relatos semelhantes de pessoas que também afirmavam ter ouvido vozes de entes queridos, mesmo quando estavam fisicamente distantes. Esses relatos mencionavam algo chamado de telepatia de crise, uma forma de conexão mental intensificada que ocorre em momentos de extremo perigo ou tensão emocional. Intrigado, comecei a considerar essa possibilidade como uma explicação para o que eu vivenciara. Decidi buscar a ajuda de especialistas no assunto. Entrei em contato com um parapsicólogo renomado que estudava fenômenos psíquicos e experiências sobrenaturais.
Expliquei em detalhes o que havia ocorrido e compartilhei minhas pesquisas sobre a telepatia de crise. O parapsicólogo ouviu atentamente, e após analisar cuidadosamente os detalhes, sugeriu que eu poderia ter experimentado um caso de telepatia involuntária. Segundo ele, a conexão entre irmãos pode ser especialmente forte, o que explicaria por que eu ouvi a voz da minha irmã mesmo estando longe. Ele também mencionou que momentos de medo e tensão podem potencializar a manifestação desse tipo de fenômeno. A energia negativa gerada pelo filme de terror e a minha própria inquietação emocional poderiam ter contribuído para criar um ambiente propício para a telepatia de crise. Embora essa explicação me trouxesse algum alívio, eu ainda tinha dificuldade em aceitar completamente o que havia ocorrido. A dúvida e o medo persistiam, mas eu decidi seguir em frente e aprender a lidar com essa experiência única. Com o tempo, as memórias daquela noite começaram a desaparecer, substituídas por novas experiências e vivências. Ainda que a sensação de medo permanecesse, eu encontrei conforto no fato de que eu não era o único a viver algo assim. Consciente de que nem tudo pode ser explicado racionalmente, decidi abraçar a incerteza e aceitar que há mistérios no mundo que talvez nunca compreenderemos totalmente. A experiência me ensinou a valorizar as conexões com as pessoas ao meu redor, e a apreciar os momentos de tranquilidade em minha casa, mesmo que o medo espreite às vezes. Enquanto a história daquela noite permanece como um enigma não resolvido, eu sigo em frente, sabendo que há coisas no universo além da nossa compreensão, e que algumas experiências simplesmente desafiam todas as explicações lógicas.